Oi, boa tarde, meu nome é Larissa Erlaine. Eu sou uma das responsáveis aqui na web, tanto pela equipe interna, que é a equipe de suporte, quanto também pela equipe home office. Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já assistiu tanto o vídeo de apresentação da empresa, quanto o vídeo também que fala um pouquinho sobre o trabalho de atendimento, né? E com base no vídeo, acredito que você já deve ter entendido que a web, no caso, não é uma agência de modelos. É uma empresa que presta serviço terceirizado para várias agências, tanto aqui dentro de São Paulo, que é onde fica a nossa sede, quanto também fora de São Paulo, beleza? Bom, o que é o trabalho da Web Scouter ou o que é um Scouter? Primeiro que Scouter vem do termo caça-talentos, olheiros. E provavelmente você já deve ter visto ou conhece ou já ouviu falar de pessoas que ficam no shopping, na rua, em parques, parando pessoas e perguntando se elas são modelos ou se elas conhecem uma X agência. É um exemplo no caso. Convidando as pessoas para irem até a agência, participarem de avaliações e assim por diante. Esses são os scouters de rua. O trabalho da web é o mesmo, é convidar pessoas que tenham um perfil para participar de avaliações ou irem até as agências. Mas esse trabalho ele é feito virtualmente. Como no vídeo o Gabriel falou, todo o nosso trabalho e a nossa ferramenta de trabalho são as redes sociais. Há uns anos atrás, quando eu entrei, a gente usava no caso o Orkut, o MSN. Hoje, atualmente, claro, nós estamos usando o Facebook e o Instagram, certo? Bom, os clientes então, donos de agências entram em contato com a web, em específico com o Gabriel, que é o nosso diretor, para contratar o serviço. O que eles querem? Qual é o serviço? A web fica responsável por fazer tanto a captação de pessoas, seguindo um briefing, um perfil que o cliente passar, o atendimento com essas pessoas, convidando esses possíveis candidatos para irem até a agência e o agendamento de todos esses para participarem do evento ou irem até a agência. E aí todo esse trabalho, no caso, como eu disse no começo, ele é feito por rede social. Então, inicialmente, para o home office começar o trabalho de atendimento, no caso, ele precisa criar redes sociais para fazer o processo inicial, que é a captação. Então, o home office, você, no caso, vai criar 2 Facebooks, 2 Instagrams com o seu nome e a sua imagem. Só que nessas contas profissionais tem que ter dados da agência que a gente vai trabalhar no caso. Então a capa do Facebook é o banner da agência, o nome lá onde você trabalha é o da Web Scouter ou da própria agência, para passar uma credibilidade para as pessoas que nós vamos convidar e para mostrar que é um perfil profissional. O cliente, no caso, ele passa um briefing pra gente. Ele passa características de perfis que o home office, no caso, tem que selecionar, tem que buscar nas redes sociais. Primeiro de tudo, ele começa escolhendo o estado ou a cidade que ele quer encontrar novas pessoas. Quase nunca é aqui em São Paulo. Então, por exemplo, a agência é daqui de São Paulo, mas quer encontrar novos talentos e modelos no Rio de Janeiro. Então, o estado ele já definiu, Rio de Janeiro. O cliente está pedindo para a gente selecionar pessoas de 1 até 60 anos de idade. Então é um briefing bem extenso, né, bem aberto. O cliente também está pedindo para a gente selecionar tanto homem quanto mulher. Então não vai ser só homem, não vai ser só mulher ou não vai ser só criança. Pode ser todas as pessoas, desde que estejam dentro dessa idade e, claro, tenham um perfil para participar. Quando a gente fala sobre ter perfil, a pessoa, no caso, não precisa ser do tipo a Gisele Bündchen, mas ela tem que ter pelo menos uma beleza comum. Então o home office ele criou a rede social, entrou na rede social, marcou lá em cidade atual o nome do estado ou cidade que o cliente escolheu e vai começar então o trabalho de captação. Para entender melhor sobre beleza comum ou não, eu trouxe aqui um exemplo, alguns exemplos, aliás, de perfis que nós podemos ou não selecionar. Primeiro, aqui na rede social a gente vai fazer uma pré-avaliação de possíveis perfis para participarem da real avaliação que o cliente vai fazer no dia do evento.
Essa garota aqui no caso, ela é uma beleza comum. Ela tem uma pele legal, ela tem traços marcantes como o nariz, a boca e a sobrancelha, ela tem cabelo legal, ela não entra no quesito plus size, ela é um perfil fashion no caso, porque ela é bem magrinha, mas tudo sempre vai depender do que o cliente está pedindo. A única coisa que eu não gosto tanto no perfil dessa garota é a questão do olho dela, que os olhos são baixos. Mas quem sabe com maquiagem ou produzida, eu nem vejo mais essa questão, tá? Então ela no caso é uma beleza comum. Então, voltando no que eu disse, eu não preciso procurar na rede social pessoas que tenham um perfil do tipo a Gisele Bündchen, mas a beleza não pode ser tão baixa. São belezas comuns. Próximo perfil também é uma beleza comum, tem traços marcantes, a pele tá ok. E nesse caso aqui, o perfil ele tá como reprovado porque a gente não deve selecionar perfis que tenham muito efeito nas fotos, que não tenha tanta nitidez, que seja muito claro e assim por diante. Porque essa pré-avaliação que a gente está fazendo, ela é só pela foto de perfil, tá? A gente não entra exatamente no álbum da pessoa para olhar outras fotos. Se eu tô entrando no álbum, significa que ela não é tão bonita assim. Eu tô querendo tirar uma prova real, tá? E aí aqui a gente tem outros exemplos de perfis que nós podemos ou não convidar para participar de uma avaliação. Esse perfil aqui, nas entrevistas presenciais, ele traz bastante dúvida para as pessoas. Não porque ele não tem uma beleza comum, mas porque ele é do segmento plus size. Dependendo da agência, pode sim selecionar ele para participar, perfis como o dele. Ele tem uma super beleza comum, o sorriso é legal, a fisionomia, a pele, cabelo, o olhar é bem carismático. Só preciso saber se a agência que eu estou trabalhando ou não trabalha com o segmento plus size, que no caso é o dele, certo? Então o trabalho inicial que o home office faz é esse de captação, onde a gente entra na rede social e no caso começa a selecionar os perfis. Uma vez que no caso eu selecionei os perfis, eu vou começar a entrar em contato com essas pessoas. Então nós selecionamos aqui um total, por exemplo, de 50 pessoas e agora eu preciso fazer um contato com elas. A minha equipe interna vai enviar para o home office, para você no caso, uma lista com vários recados prontos para você só copiar, colar e mandar para a pessoa. Lembrando que é sempre na rede social, sempre tudo por escrito e nada por áudio. O recado é mais ou menos assim: oi João, tudo bem? Eu preciso falar com você. Me adiciona ou me manda um recado assim que você estiver online. É só para gerar curiosidade na pessoa, tá? Com base nesse recado, as pessoas acabam retornando a gente, tá? Não 100%, claro, a gente sempre trabalha com uma borda de segurança. Como assim, Lari? De 50 pessoas que eu mando esse recado, cerca de 15, 20, 25 pessoas retornam a gente. De que forma eles retornam o nosso contato? Eles mandam também uma mensagem no nosso inbox, no nosso direct. E aí eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, recapitulando, o primeiro passo do nosso trabalho é a captação. Eu seleciono as pessoas. O segundo, mando um recado inicial, que é o primeiro contato, pedindo para a pessoa, assim que estiver online, chamar a gente no inbox ou no direct. O terceiro, assim que a pessoa retorna, é começar o atendimento. Para o home office fazer o atendimento, ele recebe da equipe interna, no caso, um script. Que tem pronto a forma ou maneira de como abordar o candidato, que tem várias informações da agência, do cliente e também sobre o evento. O mais importante, a web no caso não é um call center. O que a gente está fazendo é um atendimento bem humanizado. Então quanto mais você interagir com a pessoa, mais credibilidade você vai passar e mais legal vai ficar o seu atendimento. Agora voltando, essa candidata no caso, esse é um atendimento real. Eu peguei da auditoria para poder usar como exemplo. Essa candidata no caso recebeu o comentário numa foto pedindo para, assim que estiver online, retornar, entrar em contato pelo inbox ou pelo direct, e foi o que ela fez. O recado dela: oi, tudo bem? Boa tarde, você me enviou uma mensagem pedindo para eu te chamar no direct. Diz que o contato era profissional e eu imediatamente me interessei. Do que se trata? É esse o retorno então que a gente espera da captação. As pessoas perguntando quem somos nós, o que nós queremos e assim por diante. A partir daqui, a gente vai mandar então a nossa abordagem, sempre com base no atendimento. Então, primeiro ponto, o atendimento ele é sempre por escrito, ele sempre vai ser seguido com base no script. Nunca você vai falar por telefone ou por celular, tá? Sempre por escrito. O home office, no caso, ele foi lá no script dele,
copiou a abordagem para colar aqui e começar o atendimento. Então, oi, tudo bem? Muito obrigado pelo retorno. Eu faço parte da agência Les Models e estamos em busca de perfis com uma beleza assim como a sua para participar da seleção que irá realizar ou acontecer em Presidente Prudente no dia X. Irei te explicar como funciona. Pode ser? A partir daqui, quem tiver um pingo de interesse ou curiosidade no assunto, claro, vai dizer que sim, que foi o caso dessa garota. Ela disse, sim, claro. Bom, antes eu só preciso que você me confirme a sua idade, se você já teve alguma experiência no ramo da moda. Ela respondeu que ela ainda tem 17 anos e que ela já fez algumas fotos por conta, fez um ensaio fotográfico. Sim, legal. Teremos uma avaliação pessoalmente no dia 21, onde a equipe irá avaliar algumas características. Então aqui, sempre com base no atendimento, o home office começou já a explicar detalhes do que vai acontecer no dia do evento, antes mesmo da pessoa perguntar. Algumas medidas também serão tiradas e temos interesse em te conhecer. Você tem interesse em participar da avaliação? Ela diz que sim, que ela tem interesse, e ela começa a questionar sobre roupas que ela tem que levar ou maquiagem que ela tem que fazer. Ele explica que não é necessário maquiagem, mas se quiser pode, desde que seja tudo bem leve, bem tranquilo. Quanto à roupa, ela tem que ir o mais confortável possível. Então é um bate-papo bem legal, é bem humano, né? Nada tão robótico, para no caso ir passando credibilidade para a pessoa. Ele explicou novamente onde vai ser, o endereço e quais são os horários que a equipe vai fazer esse atendimento, que no caso é às 15 ou às 17, qual seria o melhor horário para ela. Ela pediu para confirmar no próximo dia, porque no caso ela teria que confirmar com o responsável, perguntou sobre o documento. Sim, precisa levar um responsável, principalmente no caso dela que é menor de idade, e tem que levar um documento com foto para no dia ela conseguir entrar. Bom, por fim, ele voltou no assunto se ela gostaria mesmo de fazer a avaliação. Ela disse que sim. Então eu preciso te agendar, porque senão você não consegue participar. Ela escolheu, no caso, às 3 horas da tarde, e foi onde ele entrou, então, pedindo alguns dados básicos, o home office, no caso, pedindo alguns dados básicos para fazer esse agendamento dela, para ela conseguir comparecer e participar do evento. Preciso de alguns dados, como nome completo, idade, telefone ou celular, com DDD, e-mail e nome do responsável, para fazer o agendamento, no caso, às 15 horas, como ela escolheu, tá? Em seguida, ela passou os dados. Esse home office, no caso, pediu para ela aguardar, e aí, no caso, ele começaria a fazer o agendamento. Nesse momento, o home office, no caso, ele foi lá no sistema da web, no site da web, que provavelmente você aí de casa já entrou. Ele clicou nessa parte, nesse acesso interno, onde o home office coloca o usuário e senha que ele usa para entrar no sistema. E aqui, então, essa é a timeline do home office, onde mostra os eventos que ele já trabalhou ou está trabalhando atualmente. No caso da Jade, que é a colaboradora que eu costumo usar como exemplo, só esse ano ela trabalhou tanto no evento de Mogi Guaçu, Xanxerê, Barbacena, Jundiaí, e atualmente está trabalhando em Araraquara. O home office, então, durante o atendimento, ele solicitou os dados, entrou no sistema, clicou no evento correspondente ao que ele está trabalhando, que no caso seria Presidente Prudente, e clicou no botão de mais novo agendado. Aqui ele vai colar todos os dados que ele solicitou durante a conversa. O nome completo, a idade, o telefone, celular. Vai colar o link da rede social que ele está conversando, da garota, do candidato no caso. Vai escolher o horário de acordo com que a candidata também escolheu e marcar por qual rede social, no caso, esse atendimento foi feito. Por fim, é gerado a cada agendamento um protocolo para confirmar que esse agendamento foi feito por tal home office, o horário, a data, e aí é só clicar no botão salvar. Fez o agendamento, é dessa forma que vai aparecer tanto para o home office quanto também para a equipe interna, nós aqui dentro, que acompanhamos também todo o trabalho. Voltando então lá no atendimento, o home office fez por último então a confirmação do agendamento. Tudo certo para a avaliação que vai acontecer no dia X, no horário X, no tal endereço. Lembrando que você deve ir acompanhado de um responsável. Também pedimos para levar um documento de identificação. E aí, mandou o protocolo e desejou boa sorte. Aqui ela finalizou também o atendimento, ela não teve mais nenhuma dúvida. Então esse é o trabalho do home office, é fazer tanto a captação quanto o atendimento e, por fim, o agendamento.
É importante lembrar que o home office, no caso, ele não está vendendo nada, não quer que a pessoa compre nada e nem está cobrando alguém de alguma coisa. A gente está entrando em contato com pessoas que tenham um perfil legal, convidando elas, os candidatos no caso, para participarem de uma avaliação, seguindo sempre um script que a empresa passa para vocês e seguindo também um perfil que o cliente escolhe as características, assim como também o local de onde a pessoa deve morar para participar da avaliação, certo? Bom, ok, esse é o trabalho. O home office, no caso, ele ganha por agendamento. Todos esses agendados aqui, por exemplo, eles estão com o status de pendente. O home office ele ganha por agendamento, mas agendamento que ele cadastra no sistema e é aprovado pela nossa auditoria. Quando a gente estava cadastrando o agendamento, quando eu estava usando o exemplo de agendamento, eu disse lá que a gente tinha que colocar o link do perfil do candidato. Porque, no caso, o primeiro trabalho que a minha auditoria interna faz é conferir o perfil da pessoa que você cadastrou, para ver se tem uma beleza comum ou não, para ver se está de acordo com o que o cliente pediu ou não. Quando o status está em pendente, significa que a auditoria ainda não passou conferindo nada. A partir do momento que está em aprovação o agendamento, significa que a auditoria já verificou 50% desse trabalho. Significa que o status no caso do perfil do candidato, ele tem uma beleza comum, ele está ok. Então saiu de pendente e veio para em aprovação. Quando o atendimento do home office está ok com o candidato, o status ele sai de em aprovação e passa para aprovado. Mas, Lari, como é que a auditoria confere todo o atendimento que eu fiz? Esse atendimento, no caso, que nós estávamos lendo aqui juntos, são prints que o home office, ao finalizar o atendimento, tirou de toda a conversa e enviou no e-mail da web. Aí a auditoria tem acesso, então, claro, a esse e-mail e lê e confere todo o atendimento que é feito com os candidatos. Mediante a isso, eles colocam, então, o status de aprovado ou reprovado. O home office, no caso, ele ganha por agendamento que ele cadastra e é aprovado no nosso sistema. Isso significa que, quando o agendamento está como reprovado, o home office não recebe por ele. Mas como ele ganha por agendamento, com certeza o mais ideal é ele verificar o motivo da reprovação. Então, sempre que um agendamento for reprovado, tem aqui um motivo, um código, que significa alguma coisa. Por exemplo, o WS14 significa que a pessoa não tem uma beleza comum. Nesse caso, é irreversível. Há casos que, por exemplo, são dados que faltam durante a conversa ou alguma pergunta que ficou lá pendente. Nesses casos, arrumando, respondendo, colocando os dados corretos, pode pedir uma segunda análise para a auditoria e, se tiver tudo ok, eles retiram esse status de reprovado e colocam como aprovado novamente, tá? Agora uma questão. Nós temos aqui 10 agendados. Os 10 agendados estão como aprovados. O home office ele ganha por agendamento. Essa home office ela agendou os 10, todos estão aprovados. Se desses 10 aprovados não forem ninguém no evento ou só forem 2 pessoas, ela ganha no caso pelos 10, porque o trabalho dela é fazer a captação, o atendimento e o agendamento. Se tudo do começo ao final, com relação ao trabalho dela, tá ok, ela ganha então por todos os agendados aprovados. O candidato agendado ir, não ir, comparecer ou não, ou se agenciar ou não, isso não interfere na remuneração, ok? Por isso é importante que sempre que tiver algum reprovado, o home office confira, veja se dá para reverter e o mais importante, né, veja onde é que está errando para na próxima captação ou no próximo atendimento não ter o mesmo erro. Bom, todo esse trabalho de captação e atendimento nós ensinamos para vocês no nosso treinamento. O treinamento, no caso, ele acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O treinamento, no caso, ele é online, ninguém vai precisar vir até a empresa, principalmente se for fora do estado, claro, para fazer esse trabalho, esse treinamento. É no treinamento que a gente explica fazer tanto a captação quanto o atendimento. Esse treinamento a gente passa para o home office através do Skype, então
o home office sendo aprovado, ele recebe um e-mail da empresa com usuário e senha de um Skype. Então só precisa baixar o programa do Skype e logar no nosso usuário. Logando no Skype já vai ter alguém pronto esperando esse home office, você no caso, para começar a dar as coordenadas. O treinamento ele acontece inteiramente na prática. Então, nos 2 primeiros dias, por exemplo, você já começa fazendo a captação, aprendendo a captação. No primeiro dia, você já cria a rede social que você vai usar para já começar na prática. O treinamento ele tem duração de 5 até no máximo 10 dias. Nesse período, existe um horário fixo para se ficar com a gente online, que é das 9 às 18 horas. O tempo mínimo que dá para ficar em treinamento, no caso com a gente, é de 5 dias. Nos 2 primeiros dias, o home office, no caso, ele aprende a fazer a captação. Então, ele já seleciona as pessoas, ele já manda um primeiro recado, fazendo tudo na prática. No 3º e 4º dia, o home office, no caso, ele aprende a fazer o atendimento já na prática. Então, ele já conversa com as pessoas que, no caso, nós entramos em contato nos 2 primeiros dias. E automaticamente também já faz agendamentos, assim como nós estamos vendo aqui no sistema. Então, tudo é na prática e principalmente também já a questão dos agendamentos. No 5º dia, o home office ele faz as 2 etapas, tanto a captação quanto o atendimento. Que é um feedback geral, é onde a gente vai ver se o home office entendeu tudo, se tem alguma dúvida ou não. O home office no 5º dia conseguiu chegar no objetivo, tá tudo ok, não tem dúvida, ele é liberado então no 6º dia para a equipe oficial. Agora, se com 5 dias o home office ainda não entendeu 100% do trabalho, do 6º dia em diante, até completar 10 dias úteis no caso, o home office ainda fica em treinamento no horário das 9 às 18 horas, tá? Agora uma observação, como o home office no caso, no treinamento, ele já começa agendando as pessoas, tudo que vocês fizerem em treinamento, agendarem em treinamento e forem aprovados no caso, vocês já começam recebendo por cada um desses agendamentos, ok? Então tudo é proporcional e os ganhos no caso para o home office já começa a partir do treinamento. No treinamento ele é das 9 às 18 horas, o horário do home office, mas tem 3 pausas. Break de manhã, que são 10 minutos, 1 hora de almoço e mais break à tarde, que são mais 10 minutos. Esses horários eles são definidos pelo suporte online, pela pessoa que vai ficar acompanhando vocês no Skype, tá? Para fazer o treinamento não precisa de webcam, porque o treinamento ele é feito online pelo Skype e o que a gente usa como recurso lá para ensinar vocês é a questão do compartilhamento de tela, então não tem necessidade da webcam. Para começar o treinamento e o projeto, você precisa ter um computador ok, uma internet rápida, um mouse é essencial e um fone com microfone para falar e escutar, no caso, o suporte online. Pronto, é isso que você precisa, tá? O mais ideal é que a internet seja no mínimo de 2 megas, né? Mas isso varia muito de região para região. Antes de fato começar o treinamento com algum home office, a gente faz um teste na máquina para verificar se está tudo ok. Estando tudo ok, aí sim de fato começa então o nosso treinamento, tá? No treinamento não tem flexibilidade, não dá para escolher o horário, não dá para entrar mais tarde ou sair mais cedo, é realmente das 9 às 18. Quando o home office ele não entra às 9, com 15 minutos no máximo eu entro em contato com ele. Mas se isso persiste pelos outros dias de treinamento, a gente prefere encerrar o treinamento, porque realmente fica inviável para a gente sempre ter que ficar entrando em contato para ter um parecer do home office, tá? Esse período de treinamento ele é como se fosse um teste. Inicialmente, nesse nosso processo seletivo, é tudo bem básico, mas o teste mesmo começa no treinamento, onde eu verifico se o home office tem uma noção com rede social, Facebook, Instagram, se ele tem uma noção básica com informática, que é pacote Office, navegador, se o home office tem uma digitação rápida, se o home office tem um português adequado, porque todos esses são requisitos, no caso, para se manter no projeto, para se manter na vaga. Então, tudo isso é avaliado durante o treinamento. Significa que o treinamento é passível de desligamento, caso o home office você não esteja dentro desses requisitos. É também contado como um requisito muito importante a questão do computador e internet ok.
Às vezes o home office tem 20 megas de internet, mas ao compartilhar a tela no Skype, a internet ela puxa muita conexão e acaba não ficando estável. Isso a gente sempre vai avisar. Então essas são as características do nosso treinamento, tá? Então lembrando que é de 5 a 10 dias, das 9 às 18 horas, ok? Quem estuda na parte da manhã, quem tem algum outro trabalho ou atividade durante esse período, infelizmente agora não consegue começar com a gente, ok? Bom, como eu disse para vocês que o home office ganha por agendamento já desde o treinamento, a gente precisa entender então sobre a questão dos ganhos. A gente precisa entender que aqui na empresa nós temos dois tipos de projeto. O projeto mailing, que é esse primeiro que nós estamos vendo, e o projeto agenda, que é o segundo que nós estamos vendo. Aquele atendimento que nós estávamos lendo se refere ao projeto agenda. Porque o home office, no caso, ele faz o agendamento direto com o candidato durante o atendimento, e mais ninguém da agência entra em contato com o mesmo. Então, lá no atendimento, a home office marcou com aquela candidata o dia, o horário e o espaço onde ela devia comparecer. Esse se refere, então, ao projeto agenda, cuja meta semanal é de 150 agendados. No projeto mailing, o home office, no caso, ele é um intermediário no atendimento entre a agência e o candidato, e ele não faz exatamente o agendamento. Isso significa que nesse projeto mailing, o atendimento ele é mais rápido do que no projeto agenda. Porque o home office no projeto mailing, ele entra em contato com a pessoa, ele faz o mesmo atendimento, a mesma captação, mas ele não faz o agendamento. Ele pede os dados, cadastra no sistema e pede para o candidato aguardar então o contato por telefone que a própria agência vai fazer, e não no caso você home office, tá? A meta semanal do projeto mailing é de 250 telefones. Sobre a questão dos ganhos, todo home office, seja em treinamento ou na equipe oficial, ele começa como linha base, toda segunda-feira como linha base, tá? Eu vou usar o exemplo do projeto agenda. Aqui no sistema, o home office ele consegue ter uma base de quantos agendados ele tem, de quantos agendados ele fez e assim por diante. Igual essa home office nesse projeto atual de Araraquara, ela já cadastrou 136 pessoas. Em relação aos ganhos, o home office então começa na segunda-feira como linha base. Na segunda-feira, vamos supor que de segunda até quarta nós agendamos um total de 105 pessoas e que nesse exemplo nós somos do projeto agenda. De segunda até quarta com 105 agendados, significa que nós temos por agendamento o ganho de 1,33. Aí na quinta-feira eu produzi um total de mais 35 agendados na quinta. Isso significa que eu passei do total de 105 e como a partir de 106 até 150 o valor muda, todos os meus 140 agendados agora estão valendo R$2 a unidade, entendeu? Não só os 35 que eu fiz de diferença, mas todos os 140. Na sexta-feira, nós fechamos a semana com 200 agendados. E como a partir de 151 agendados aprovados, o valor muda para R$2,50, eu esqueço tanto o valor do linha de frente quanto o valor do linha base. E considero que todos os agendados agora dos 200 que eu fiz têm o valor de R$2,50 cada, tá? Para entender melhor, eu separei aqui um exemplo de uma home office com relação a ganhos. Esse exemplo ele é ainda da home office Jade, é referente a 2 semanas dela. Do dia 5/2 até o dia 11/2, essa home office ela teve total de 207 agendados aprovados. Ela é do projeto Agenda, significa que 207 aprovados, ela fechou a semana dela como linha super e cada agendamento dela estava valendo R$2,50. A meta semanal ela começa na segunda e ela fecha no domingo. Então tudo que o home office produzir de segunda até domingo conta para a mesma semana e não acumula na próxima, tá? Então 207 vezes R$2,50, que foi o que ela produziu e teve aprovado, significa que ela recebeu nessa uma semana o total de R$517,50. Na próxima segunda-feira, que foi do dia 12 até domingo do dia 18, ela teve um total de 126 agendados aprovados no sistema.
Lembrando que as semanas elas não são engessadas. Na segunda semana, ela fechou a semana dela como linha de frente. Isso significa que o valor por agendamento era de R$2 e não mais R$2,50. 126 vezes R$2 cada, isso significa que na segunda semana, ela fechou a semana dela com um total de R$252. Isso mostra que dá para o home office tirar com certeza um valor bem legal com esse trabalho de atendimento e agendamento, mas o foco principal precisa ser a meta semanal. Quanto você vai ganhar ou quanto vai valer cada agendamento sempre vai depender da quantidade que você agendar no sistema, assim como a Jade, mas que essa quantidade também for aprovada. Em 2 semanas, essa colaboradora, no caso, ela faturou o total de R$769,50. Bom, agora falando um pouquinho sobre a equipe oficial. Quando o home office ele sai do projeto, ele sai do treinamento e vai para a equipe oficial, por exemplo, no 6º dia que ele já está aprovado, é uma outra pessoa que fica auxiliando e esclarecendo todas as dúvidas que você tiver. Então você sai do treinamento com uma pessoa e passa para outro suporte. Esse suporte, a primeira coisa que vai perguntar é qual é o horário que agora você pretende fazer. Porque o home office, a flexibilidade dele começa depois do treinamento. A gente ainda conta que o home office trabalhe de segunda a sexta-feira, mas pode escolher um horário mais flexível, desde que seja a partir das 7 da manhã até no máximo 8 horas da noite. Aí dentro dessa janela, você home office escolhe o horário que você pretende fazer. Mas esse horário ele precisa ser contínuo e no primeiro mês, mesmo depois do treinamento, o ideal é que seja de 6 a 7 horas por dia, que é um período ainda de adaptação, tá? Então o home office ele pode escolher, por exemplo, trabalhar das 7 às 4, das 11 às 7, das 10 às 7 e assim por diante. Sempre com 1 hora de almoço, as suas pausas necessárias e assim por diante. O que importa pra gente no caso não é quantas horas exatamente o home office trabalha, e sim a meta semanal atingida. O suporte online que vai te acompanhar depois do treinamento, ele não vai ficar em teleconferência com você assim como o treinamento ficava, toda hora, o dia inteiro. Ele só vai mesmo entrar em contato com você para saber se realmente você começou o trabalho, se já foi almoçar, se tem alguma dúvida e assim por diante. E você, home office, entra em contato com o suporte sempre que tiver alguma dúvida, algum problema e assim por diante. Suponhamos que você escolheu trabalhar no horário das 9 às 18, ainda mantendo o horário do treinamento. De segunda até sexta-feira, usando o projeto Agenda como exemplo, significa que você precisa agendar 30 por dia para bater essa meta de 150. Você, home office oficial, na segunda-feira, bateu o total de 30 agendados. Bateu o que precisava do dia para completar a semana. Se você tiver meio-dia atingido esse total de 30, trabalhar até às 18 como combinado no horário vai ficar a seu critério, porque o objetivo do dia para completar a semana já foi entregue. Tem home office que mesmo batendo o objetivo do dia, continua trabalhando até o horário combinado para fechar o quanto antes a meta semanal e ficar livre. Agora um adendo, o home office ele tem uma meta semanal, mas ele não tem um teto de até quanto ele pode agendar ou de quanto ele pode ganhar, tá? Igual a Jade, a meta dela em uma semana era de 150, mas ela fez 207. Na segunda semana ela não bateu a meta semanal, mas ela também não foi desligada por isso, tá? É para isso que o suporte online tá lá, para sempre auxiliar e passar pra gente o que aconteceu na segunda semana, por exemplo, da Jade, que ela não conseguiu chegar no total. Ainda que você não chegue nesse total de 150, você precisa fazer pelo menos metade, que nesse caso é 75. Metade do projeto mailing significa que é 125 contatos, tá? Então, quando tiver algum imprevisto durante a semana ou você não conseguir fechar em 100%, você tem que correr para bater pelo menos metade da meta do projeto que você tá. Sobre qual projeto você vai ficar ou quem define isso, na verdade é necessidade do quadro. Então não sou eu, Larissa, e nem você, home office. É a necessidade do quadro. E por hora nós temos os 2 projetos em aberto, tá? Bom, mais importante então é sempre manter a comunicação alinhada com o suporte online. Se no dia você não puder entrar no horário combinado, você tem que avisar. Sempre no final de semana também deixar alinhado sobre você trabalhar, não trabalhar, porque o final de semana ele sempre fica a critério do home office se ele quer usar para trabalho ou não.
Se de segunda a sexta você bateu a sua meta e mesmo assim quer trabalhar, é liberado. Se você não bateu sua meta semanal até sexta-feira e pode completar usando sábado e domingo, você pode também. Porque tudo que a gente faz de segunda até domingo conta para a mesma semana, como eu já falei anteriormente, tá? Bom, eu mostrei sobre a questão das 2 semanas da Jade, porque a nossa empresa ela faz pagamento a cada 2 semanas, literalmente a cada 15 dias, mas seguindo uma programação nossa. Para entender melhor sobre essa questão de a cada 2 semanas, eu fiz um esboço aqui em cima do calendário. Vamos lá. Falando sobre esse mês atual, mês de abril, a equipe home office produziu essa primeira semana do dia 2, produziu essa segunda semana do dia 9, de segunda a domingo. Nessas 2 semanas, eles geraram quantidades e geraram valores, assim como a Jade, certo? Essas 2 semanas, no caso, eles receberam tudo que foi produzido na semana do dia 19, que foi a semana de pagamento referente a essas 2 semanas produzidas. O próximo pagamento, no caso, é na semana do dia 30. Então, eles produziram a semana do dia 16, a semana do dia 26. A semana de pagamento é na semana do dia 30. E assim por diante. Eu nunca deixo especificado se o pagamento acontece de segunda até sexta ou em qual dia da semana acontece, porque o financeiro tem de segunda até sexta para fazer a transferência. Eles dependem da auditoria, no caso, finalizar tudo, para aí sim poder depositar ou transferir o valor na conta de vocês, tá? A empresa, no caso, trabalha com o Banco Itaú. Como a gente trabalha com o processo online, de Itaú para Itaú não tem taxa nenhuma, né, de transferência de conta. Agora, para outros bancos, tem o TED, tem o DOC, né, as taxas. Essas taxas, elas são descontadas do valor que o home office tem a receber, tá? Porque a empresa não arca com esse custo. Por isso a gente deixa bem especificada essa questão dos bancos e das semanas para receber. Então, a cada 2 semanas, para quem não for Banco Itaú igual da empresa, rola essa taxa, tá? A taxa ela deve estar em torno de R$10,50, não chega a R$11, mas está entre 10 e alguma coisa. A conta ela pode ser poupança, pode ser corrente, não importa, desde que seja uma conta no seu nome, tá? Uma conta nominal. Caso você não tenha banco, aí a gente vai precisar conversar com o financeiro para saber o que pode ser feito, tá bom? E aí, para finalizar, tem a questão do contrato. Logo na primeira semana de treinamento, a gente envia o contrato por e-mail para o home office. Esse contrato ele não tem um tempo estipulado de até quando o home office tem ou não que ficar com a gente no projeto, tá? Não tem nada que prenda o home office. Então, se você assinou o contrato hoje e daqui 3 dias, no caso, você já não tem mais interesse pela vaga, não tem nada que te prenda no projeto. Não tem nenhuma multa nem da parte da organização nem da parte do colaborador. É só solicitar um outro documento pelo e-mail ou pelo Skype, que é enviado, no caso, para você por e-mail. Imprime esse documento, assina, tira fotos nítidas, no caso, e envia para o nosso e-mail. E aí o projeto, no caso, está encerrado, tá? Um detalhe, não existe um valor mínimo que você tenha que produzir para poder ter valor liberados, tá? Se produzir um agendado e foi aprovado, você recebe. Produziu 300 agendados e foram aprovados, você recebe sempre proporcional, tá bom? Bom, esses são todos os detalhes da vaga, tá? Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado em aberto, por gentileza, entre em contato, tá? Para finalizar, eu quero deixar bem claro, então, que o home office ele precisa de tempo disponível. No primeiro mês, com a gente, vai precisar ter das 9 às 18 horas, que é o horário que a gente precisa do home office online, mesmo depois do treinamento. O computador precisa ser bom, a internet também, precisa ter todo esse equipamento ok, para a gente poder começar e logo também dar continuidade depois do treinamento, tá?